Gente, cheio de graça, né? Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui, né, nesse primeiro elo, né, pastor Salo, da campanha, né, e vamos lá. Vou compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração através desse texto. E está ali, né, como ser guiado pelo Espírito de Deus. E o texto base é Romanos 8, o verso 14. E aí, o texto fala assim, coloca lá para nós, pastor Hélio, por favor. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas se a gente for parar para analisar todo o contexto do que Romanos capítulo 8 fala para nós, a gente vai ver lá no versículo 1, né? Que aquele versículo que já é tão conhecido de todos nós, né? Que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. E aí, se nós formos continuar lendo Romanos, capítulo 8, se você quiser abrir sua Bíblia aí, você pode abrir, para você ir acompanhando, ficando mais familiarizado com essa passagem. Se a gente for continuar lendo, observando o que Romanos, capítulo 8 fala, a gente vai ver que o tempo todo, existe uma oposição entre a carne e o espírito, entre a vida e a morte. O tempo todo, o apóstolo Paulo, ele quer chamar a atenção, né, dos romanos e a nossa atenção para essa guerra travada, para essa oposição. E aí eu quero ler mais alguns versículos desse capítulo, de Romanos, capítulo 8. Eu tinha deixado minha Bíblia marcada, e aí saiu da marca. Achei. Eu quero ler mais alguns versículos para todos nós entendermos a importância desse texto. E, assim, muitas vezes a gente quer encontrar solução para a nossa vida, para os nossos conflitos, a gente quer viver o poder de Deus, mas a gente quer viver, assim, pelos rituais, né? Pelo aquilo o que você pode fazer para você ser cheio da palavra, ser cheio do poder do Espírito. E, amado, não tem outro caminho. É aqui, ó. Então, é muito importante você me acompanhar na leitura desse texto. Romanos 8, nós vamos ler alguns versículos, a partir do verso 4. Presta atenção no que o apóstolo Paulo fala. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. De maneira que, irmãos, somos devedores,
mas não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito nós matarmos as obras do corpo, nós viveremos. E aí nós chegamos no nosso texto de proposta para essa campanha. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É forte, não é? Fala a verdade. É tremendo isso. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que você consegue se autoavaliar para saber se você tem vivido segundo o Espírito de Deus ou segundo a vontade da sua carne? Como é que você consegue avaliar? Qual é o termômetro? Porque é muito fácil, né, cá entre nós, é muito fácil para eu olhar aqui para o Mogan e falar assim, você está andando na carne. Fulano, ali, ó, o Mogan está andando na carne. Olha o que está falando, olha o que está fazendo, olha como é... Tá, não, tá? Só estou dando um exemplo que ele que julga ele para lá. Eu não quero nem saber de... Eu nem entro no meio dessa demanda aí, que é entre ele e Deus. Mas é muito fácil para nós julgarmos o outro. É muito fácil para nós olharmos e falar, você viu o que a fulana fez? Você viu aquilo ali, minha filha, é carne pura. A gente ainda fala assim, nós as mulheres, né? Às vezes nas rodinhas aí, a gente fala, tá pingando sangue de tanta carne, tá? O leão tá traçando, que tá alimentando bem, né? O devorador. E quando a gente olha para nós mesmos? Como é que nós podemos nos autoavaliar para saber se nós estamos andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Tem um termômetro que é infalível na palavra de Deus, que está lá em Gálatas, capítulo 5. É um excelente termômetro. Você até marca esse texto de Gálatas assim, ó, com um highlight, para você sempre consultar ele. Ele é um excelente termômetro para a gente avaliar como é que nós temos nos comportado. Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Eu vou compartilhar alguns versículos com a igreja. Nós vamos ler juntos. Eu sei que é um texto conhecido, né? A maioria de nós já sabe até decorado, mas saber decorado e viver é um negócio diferente, né? Vamos avaliar um pouquinho aqui juntos, para a gente poder crescer um pouco mais na graça do Senhor nessa noite. Amém? Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, fala assim, olha, as obras da carne. Como é que a gente vai saber se eu estou alimentando muito a minha carne? Presta atenção nesse texto, olha. Porque as obras da carne são manifestas. O que isso significa? Elas estão aí, ó. Está na cara de todo mundo. Está gritando, está manifesta. As quais são adultério. O que é adultério? Sexo fora do casamento. Fornicação. O que é fornicação? Sexo antes do casamento. Impureza. O que é impureza? Sabe definir impureza? É tudo aquilo que não pode chegar na presença de Deus. Está impróprio para chegar na presença de Deus, que está contaminado, não está puro mais. Sabe por que eu estou falando? O que significa? Porque muitas vezes a gente lê essa lista e a gente, eu sei isso, mas a gente não sabe nem o que é. E às vezes o simples e o óbvio, ele precisa ser comunicado de tempos em tempos, para a gente ter um renovo, né, no entendimento da gente. Vamos lá, continuar essa lista, hein? A lascívia. Lascívia é aquela inclinação descontrolada para os prazeres sexuais, para a sensualidade, para a sexualidade. Olha só, obras da carne. Idolatria é aquilo que você honra e venera, coisas ou pessoas, mais do que a Deus. Feitiçaria é quem invoca espírito, invoca demônio para controlar e agir na vida de pessoas, em eventos, em situações.
Presta atenção. Inimizades, precisa falar o que é inimizade? É mais simples, né? Obras da carne. Contendas, o que é contenda? Disputa, desentendimento, que vai trazer o quê? A falta de paz, a falta de harmonia dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de uma igreja. Contendas, ciúmes. Ai, por que não eu? Ciúmes, pirraça, biquinho. Aí, traduzindo. As iras, ficar irado, descontrolado, né? As pelejas. Sabe o que é a peleja? Ela é um conflito, mas é um conflito que você está tão ali enganjado nele que você se desgasta naquilo ali. A peleja. Você tá com aquela briga tão ferrenha que você cansa daquela confusão ali, uma peleja. Olha, vamos mais. As disenções. O que são as disenções? Falta de concordância, divergência de opinião. As heresias. A gente muitas vezes acha que a heresia é só aquilo que é né? Que é grandioso demais. E a heresia é tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Tudo aquilo que fala contra aquilo que o Senhor determinou na palavra dele é herético. Olha isso, gente. Presta atenção nessa lista. Aí vai mais. As invejas. Hoje em dia, se nós não vigiarmos, a mídia social, ela destrói a nossa emoção. Porque a pessoa fica ali, na mídia social, olhando a vida dos outros, e ela vai lá na vida daquele que ela não gosta. Vai lá para dar uma olhada, e aí ela fica com inveja do que a pessoa postou lá. E, às vezes, aquilo ali nem é verdade. Né? As invejas, os homicídios, bebedices, glutonarias. E aí a gente, às vezes, faz vista grossa para a glutonaria, né? Fala assim, crente gosta de comer. Né? Você vai contratar um serviço de buffet aí e fala assim, festa de crente leva muita comida, porque crente come, crente não bebe não, mas come. Glutonaria, obra da carne. Vamos lá. E coisa semelhante a estas, acerca das quais, de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu Deus, é forte, não é? E aí, o texto de Gálatas continua, no versículo 22 em diante, vai falar assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, ou seja, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência, benignidade, é você ser amável, né? Amabilidade, bondade, que é o quê? Atitude de amor, de compaixão, fé ou fidelidade, mansidão e temperança, que é domínio próprio. E aí o texto fala assim, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Agora, quem está na escala aí, pastor Saulo, já vou pedir para pegar uns panos de saco ali embaixo. Eu já vou rasgar eu mesmo minha roupa aqui, jogar uma cinza na cabeça. Eu vou começar a me arrepender eu mesma. Começar por mim. Porque muitas vezes nós queremos, sim, ser guiados pelo Espírito. Nós queremos, sim, usufruir de todas as promessas que o Senhor declarou através da palavra dEle. Nós queremos, nós desejamos, muitas vezes é um desejo sincero, mas o que nós temos alimentado no nosso dia a dia? Né? Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Por quê? Porque o Senhor não tem esse negócio de dar um jeitinho, não. É o que é o que não é, não é. Né?
A gente não tem como dar meia volta. E aí, nós precisamos nos autoavaliar e entender o que eu tenho alimentado. Que tipo de obra eu tenho gerado? O que eu tenho frutificado? A minha carne? E a lista é longa? Ou o meu espírito? Para quem eu tenho trabalhado? Para mim mesmo? Para os meus desejos? Ou eu tenho negado a mim mesma e vivido a vontade do Senhor? E me assemelhado ao Senhor? E tenho sido verdadeiramente, integramente, uma cristã? E aí, o negócio mais difícil que tem, para todos nós, é a gente conseguir passar pelo processo, pela jornada de autoconhecimento. Porque dói, machuca, porque nós fomos feitos para poder olhar para tudo de bom que a gente tem. Olha como você é inteligente, como você é bonito, como você fala bem, como você é elegante, eloquente, como você... Tudo de bom. Mas quando a gente começa a descobrir as coisas não tão belas que existem em nós, a gente começa a ter reações que vão prejudicar o nosso processo de maturidade e de crescimento. A gente dá sono, a gente foge, a gente evita, a gente não quer, a gente para o processo. Às vezes, quando você se depara com o primeiro ponto negativo sobre a sua própria identidade, você para o processo. Tem gente que para por muito tempo, tem gente que para e já consegue voltar rapidinho. Eu falo isso porque há poucos dias atrás, eu não sei como que é o seu relacionamento com o Senhor, como é que você desenvolve o seu relacionamento com o Senhor. Mas eu costumo caminhar de crises em crises. Eu costumo entrar em umas crises pessoais com Deus, e ali eu vou, mas machuca, dói, mas eu consigo sair lá do outro lado. Em uma dessas crises, eu fui muito confrontada pelo Senhor, no fato de que o Senhor me mostrou claramente que Deus não é uma prioridade na minha vida. Que a gente é muito religioso. Olha, às vezes, a gente vem para a igreja, todo domingo, todos os dias que você dispôs no seu coração a vir, que você pode estar aqui. Você frequenta atividades religiosas, você faz rituais, né? Seu momento de devocional, o seu jejum, o seu momento de oração. Mas Deus continua não sendo uma prioridade. Porque muitas vezes nós fazemos as nossas disciplinas religiosas apenas para, Senhor, aqui ó, check, cumpri, eu fiz, tá feito, tô indo, chega aqui no banco, já ia falar, amor, chega aqui no banco, cara. Ai, meu Deus, a gente chega às vezes na igreja e cai de sono, não aguenta 1h30 de culto. Deus não costuma ser prioridade para muita gente, não. Eu vou falar de mim, e o Senhor me pegou de jeito, porque eu estava lá, pastor Sala, nas minhas lutas, né, e buscando ao Senhor, e falando, Senhor, e as promessas, e isso, e eu vou fazer aquilo, e eu estou nesse propósito, eu estou buscando dessa forma, e aquilo, e não sei o quê, e aí o Senhor começou a me mostrar que Ele não é importante na minha vida, que eu tenho muitas prioridades, e que Ele talvez está ali entre as top 10, talvez, e aquilo abateu a minha alma, de tal forma que eu fiz como Pedro. Lembra de Pedro, quando ele negou o Senhor? E aí ele falou assim, acabou tudo, né? Acabou tudo, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar para o mar, pegar a minha rede, vou voltar para lá, porque eu não sou digna do meu Senhor. Eu comecei a me sentir como Pedro, falar, Senhor,
o senhor pode chamar outra pessoa, o senhor pode fazer de outra forma, eu não consigo. Eu não sou digna disso, porque nas oportunidades que eu tenho, eu não priorizo o Senhor. E foi doído. Aí, um belo dia, eu cheguei aqui na igreja, tem um louvor novo, né, que o Ministério de Louvor está cantando, e o louvor é lindo, mas tem uma estrofe dele que eu falo, eu não canto, não vou cantar, não dá para eu cantar, que ela fala assim, não vou cantar não, que eu não sou boa cantora, né? Ela fala assim, ó, eu não te troco por nada. Ah, que mentira. Não há espaço para mais nada. Todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada. Poxa, eu não tenho coragem de fechar os meus olhos e levantar as minhas mãos, porque, Senhor, eu te troco pelo trabalho, eu te troco pela cama, eu te troco pela comida, eu te troco pelas distrações, eu te troco pelo lazer, eu estou te trocando, Senhor. Amém, Jesus. Eu estou te trocando por deitar no sofá e mexer no telefone. Eu estou te trocando por coisas vãs e baratas. Se eu não te trocasse por nada, na hora do meu tempo, eu não ia querer saber de nada. Eu ia correr para o meu cantinho, jogar minha coberta laranja nas minhas costas e ia lá. Isso fala muito com a gente. Isso mexe muito com a gente, porque o que realmente a gente quer viver quando a gente fala em ser guiado pelo Espírito de Deus? Onde é que a gente quer chegar? Quando a gente fala assim, eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Onde é que nós estamos ambicionando chegar? É uma casa que você quer? Deus vai fazer assim, ó. Toma! Isso é easy. É o quê? É um carro que você quer? Pega, vai. É isso. Para isso que nós estamos querendo ser guiados pelo Espírito de Deus? É verdade? É? O que a gente quer? O que a gente quer? Talvez nós não estamos sabendo dimensionar o que realmente foi o sacrifício de Jesus na cruz. Talvez a gente não está sabendo compreender o que é de verdade vida abundante. A gente não está sabendo entender o que é vida abundante. Porque eu olho para a vida de João, gente, João na cadeia, amando ao Senhor, com toda a alma, com toda a força, com todo o espírito, com toda a vida que havia nele. Entende? E às vezes nós, porque alguma coisa banal, uma organização de um evento não aconteceu do jeito que a gente queria, a gente já acha ruim com Deus. Dá um nó na cabeça da gente, não dá? Fala a verdade. Vocês não ficam com raiva de mim, não, hein? E por que eu estou te contando tudo isso? Porque quem você acha que me constrangeu ao ponto de entender que Deus não era uma prioridade na minha vida? O Espírito Santo. Quem você acha que chama a sua atenção para as suas ações no dia a dia? Quem você acha que te mostra a mentira que você fala? Aquele negocinho que você rouba? A desonestidade que você pratica? Aquele olhar indecente que você dá para alguém? Ou aquela roupa provocativa que você coloca com a intenção, né? Quem você acha que chama a nossa atenção e nos desperta para essas coisas? É o Espírito Santo de Deus. Quem que você acha
que fala assim, olha, você se excedeu naquele diálogo, volta lá e pede perdão. Volta lá e conserta. Ó, você está falando mal demais da pastora Tamara. Você vigia essa sua língua. Mas quem você acha que nos constrange a esse ponto? O Espírito Santo de Deus. Isso também é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu quero compartilhar alguns itens. Eu nem sei se o relógio dali está certo. Você também não sabe, pastor Hélio? Meu relógio está sem bateria. Tá, não tá? Ai, tá, obrigada, deixa eu ver. Eu quero compartilhar alguns pontos muito importantes sobre o Espírito Santo de Deus. O primeiro deles é assim, olha, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 1:13 fala isso. Efésios 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo, ele é quase que, lembra no Brasil, o tal do ISO, não sei quantos mil lá, de ano em ano renovar. O selo é a garantia de qualidade. Vamos dizer assim, o selo vai falar de pertencimento, vai garantir a sua origem, né? Uma outra coisa que nós precisamos saber sobre o Espírito Santo é que ele habita em nós, ele vive em nós, ele vive em cada um de nós que nascemos de novo. E aí a pergunta que eu te faço, que tipo de casa, que tipo de morada você tem oferecido para o Espírito Santo de Deus habitar? Porque você já viu uma casa de confusão? Eu cresci numa casa disfuncional. Na hora que meu padrasto subia as escadas, cada um corria para um canto e era um Deus nos acuda. Você já viveu, ou visitou, ou entrou dentro de uma casa onde tem gritaria, aquela confusão o tempo todo, bate porta, pá, e sai, e o caos, ambiente tóxico. Ou então chega alguém que você fala, Jesus, fulano está chegando. Ai, Senhor, tem misericórdia de nós aqui e tal. Acabou o sossego, acabou a paz. Vocês sabem do que eu estou falando? De uma casa sem paz? Que tipo de morada você tem sido para o Espírito Santo de Deus, que habita em você? Pensa sobre isso. Uma outra coisa, e o texto lá eu não falei, né? 1 Coríntios 6:19, vai falar assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. O terceiro ponto, que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, o verso 18, a parte B em diante. Eu vou ler. Ele fala assim, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha esse versículo agora, gente, o 21. Como é que você fica cheio do Espírito Santo? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Easy, né? Fácil, né? Ei, Jesus! E aí eu falo assim, nós precisamos nos esforçar para sermos cheios do Espírito Santo. Lá em casa é uma guerra, esse ponto, que a gente tem guerreado juntos. Porque, assim, eu sempre falo com o Moga, amor, quando nós nos ajuntarmos, quando a gente tiver um tempo junto, quando a gente nos ajuntar, às vezes, com os amigos, com outras pessoas,
a gente precisa ser disciplinado, a gente precisa ser intencional e não ficar ali, ó, enchendo o barrigão e conversando fiado. Está entendendo? Olha o que a palavra de Deus fala. Quando a gente estiver junto, o que a gente faz? Fala entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Só que se a gente não for intencional, a gente vai ficar falando de tudo enquanto é coisa. Ou é só comigo, com meus amigos que isso acontece, ou não? Não, né? A gente senta e fala de tudo enquanto é coisa. A gente reclama de um projeto na igreja, de um programa, a gente fala de alguma coisa, reclama do marido, reclama do carro, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, passa, às vezes, ali 1h30, 2 horas juntos, e aí levanta e vai embora. E, às vezes, nós não temos nem a coragem de orar um pelos outros, nem de perguntar como é que está. Como é que estão suas batalhas? Como é que estão os seus propósitos? Como é que está a sua caminhada? Como é que está a sua força, meu amado? A gente não fala. E se falar assim, ó, já aconteceu, o pastor Sala comigo várias vezes, falar assim, pega o violão aí, vamos cantar, acabou. Todo mundo vai embora, ô raiva. Todo mundo vai embora, fala, gente, vamos mergulhar, vamos isso, aqui nada, todo mundo vai embora. Estou falando da rodinha de crente, hein? Estou falando da rodinha de crente. Se falar assim, se a gente puxar um assunto assim, olha, estou em dúvida, nesse texto, o que você acha que o apóstolo Paulo quis dizer com isso aqui? Porque eu não consegui entender, isso aqui deu um nó na minha mente, e tal. Ninguém quer saber. Deus é só para aqui, ó. Falar de coisas espirituais, levantar a mão, chorar, ajoelhar, é só para quê? Só para os eventos programados, schedule, hora marcada. Se a gente se reunir, trombar por aí, não me chama para orar, não. Não vão falar da palavra, não. A gente tem que conversar fiado e dar muita risada. Não vamos encher do Espírito Santo. Porque não é só aqui que a gente vai encher. Não é. Pelo contrário, quando a gente chega aqui, a gente tem que chegar assim, ó, derrama, jorra, joga. Você tem que chegar cheio. Você não vem para cá os cacos, não. Você vem oferecer um culto ao Senhor. Você tem que se encher todo dia. Né? Olha, eu não estou falando isso apontando para ninguém, estou falando das realidades que me cercam, das lutas que a gente tem travado, que eu tenho travado, para poder mudar a minha realidade espiritual com o Senhor. Quer ver um outro texto? O Espírito Santo, ele é o Consolador, e nós já vamos encerrar. E ele é aquele que ensinará para nós todas as coisas. João 14, 26, pastor Hélio. João 14, 26, vai falar assim, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi a palavra de Jesus. Aí, quando a gente pensa assim, o Espírito Santo, o Consolador, a gente gosta, né? Quem não gosta de um colo, ó? Quem não gosta, né? De um aconchego, né? Um consolo. Vem cá, deixa eu te ajudar a passar nesse vale. Chora aqui comigo. O Espírito Santo Consolador. Agora, quando a gente já pensa nele assim, como professor, vai ensinar todas as coisas, aí, opa, você já teve um professor, assim, durão? Já teve um que pegava no seu pé, pastor Salo? O pastor Salo é bonzinho. Aí, pastor Salo, já teve aquele professor que não aceita o seu trabalho? Você já escreveu 2.000 palavras no seu essay, mas você tem que voltar lá e colocar mais 500, senão ele vai te ferrar no seu projeto. Já aconteceu isso com você?
Já teve aquele professor assim que fala, não, está tudo errado, não gostei, não é assim que faz, se conserta. Ai, o Espírito Santo, professor, vai nos ensinar todas as coisas. E ele não vai aceitar trabalho mal feito, não, tá? Volta lá, formata direito, faz direito. O nível aqui é alto. É excelência. Né? E às vezes a gente faz assim, tá na moda hoje em dia. Você já deve ter pagado alguém para te mentorear em alguma coisa. Fala a verdade. Hoje em dia tem mentor de jejum, tem mentor de... Fala aí, gente. Tem mentor para tudo enquanto é coisa. De academia aí, falou alguma coisa? De roupa. Você é mentoreado em tudo. E às vezes a gente está negligenciando a melhor mentoria que a gente podia ter na nossa vida. Eu não vou falar que ela foi de graça, que ela é de graça, porque ela não é. Ela custou um sangue precioso. Mas ela está disponível para nós por amor. E a gente tem negligenciado essa mentoria. A gente recebe advertência, a gente recebe ajuste, alguém pega a gente, coloca ali no trilho de novo, e nós estamos, ó, corre para lá, corre para cá, negligenciando a melhor mentoria que você podia ter na sua vida. E não vai te ensinar só um setor, uma área, não, hein? São todas as coisas. É isso que a palavra de Deus fala, né? E aí, para nós encerrarmos, o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Olha lá, Efésios 4, a partir do verso 30, vai falar assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha só, como é que você entristece o Espírito Santo de Deus? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. E essa, eu já vou encerrar, e essa foi a minha última crise, a mais recente. Eu, na minha busca desesperada pelo Senhor, encontrar respostas, caminho, direção e tudo mais, o Senhor me vira um belo dia, depois de um encontro de mulheres, né, que a gente juntou, o Senhor me vira e fala para mim, fala assim: você, Tamara, não perdoou fulana. Eu? Senhor? Como assim eu não perdoei fulana? Claro que eu perdoei. Vou falar aqui, vocês não escandalizem, não. Eu nem encho o saco dela, eu largo ela para lá. Como assim eu não perdoei a fulana? Você não perdoou a fulana. E aquilo ali me deu um desespero, uma angústia. Eu entrei em conflito comigo mesma e falei: Senhor, eu não posso nem orar o Pai Nosso mais, porque eu vou orar o Pai Nosso, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo quem... Se eu não perdoei fulana, Senhor... Aí eu comecei a sondar meu coração e levar para diante do Senhor. E aí eu me peguei fazendo assim, ó, falando com Deus e com o Moga, né, amor? Falando assim: Senhor, o Senhor viu o que fulana fez comigo? Fulana fez isso, fulana fez isso, fulana fez isso, fulana fez isso. E eu falei, e eu perdoei, né? E eu estou lá com a minha lista, fulana, a fulana, a fulana, a fulana, a fulana. Se eu pudesse, eu nunca mais olhava na cara da fulana, não queria saber dela. Aquele negócio assim, que Deus que te guarde, some, vai, sabe? E o Senhor me confrontou, você não perdoou, você não perdoou. E eu falei: Senhor, eu vou oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Agora eu vou mudar a minha forma de relacionar com a fulana. E eu perdoei. A decisão do meu coração é perdoar. Que o Senhor gere esse sentimento de compaixão no meu coração por ela. Que eu olhe, enfim, né? Estou falando demais já. Entrei para as minhas batalhas, para vencer as minhas próprias angústias.
E por que eu estou te contando isso? E nós já vamos encerrar. Porque são 2 pontos que eu gostaria, que eu trago para você como proposta para você pensar nessa noite. E o primeiro deles é: avalie as suas obras. Avalie as suas obras. Você pode parecer lindíssimo aqui na igreja. O termômetro de Deus é diferente. Cada um de nós. E o negócio é individual. É para mim, é para você, é para o meu filho, é para todo mundo. Nós precisamos avaliar as nossas obras. Tem sido obras da carne ou tem sido obras do Espírito? O fruto do Espírito. Esse é o primeiro desafio que eu quero trazer para você nessa noite. E o segundo deles é: você está pronto para verdadeiramente ser guiado pelo Espírito de Deus? Você está pronto para isso? Porque muitas vezes a gente fala que quer ser guiado pelo Espírito de Deus, e na hora que Ele dá a primeira direção, igual Ele falou comigo, você não perdoou a fulana. Gente, eu vou contar isso só para você entender a gravidade do ser humano que aqui está. E talvez você se identifique com isso. Eu cheguei ajoelhada, orando ao Senhor, falando assim: Senhor, até a gente, olha a minha audácia, pastor Salo, até a gente, para alcançar o perdão do Senhor, a gente tem que se arrepender. Essa fulana nunca se arrependeu de nada do que ela fez comigo. Você está entendendo como é que o ser humano é? Como é que a nossa humanidade é? Ela nunca me pediu perdão por nada do que ela fez. Eu nunca fiz nada de mal para essa mulher. Você está entendendo? Por isso que eu te pergunto, você está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Porque Ele não me pediu para justificar nada. Ele só falou assim, ó: perdoa fulana. Você não perdoou ela ainda. E eu resisti. Até que eu cheguei na cruz. E ali na cruz eu vi que o que Jesus fez por mim, eu também não merecia. O amor que Ele entregou por mim, eu também não merecia. A graça que Ele derramou sobre mim, eu também não merecia. E muitas vezes nem perdão eu pedi por muitos erros que eu cometi, quando Ele me atraiu à presença dEle. Amém? Que a gente possa, a cada dia, na nossa jornada de fé, que nós estamos caminhando juntos para um mesmo lugar, e que o Senhor nos alcance com graça, com sabedoria, com libertação, com renovo, com provisão do poder de Deus sobre nós, para que a gente consiga alcançar esse lugar. Que a gente possa lembrar que o Espírito Santo, Ele habita em nós. Que a gente possa lembrar que Ele se entristece com as nossas ações. Que a gente possa se encher dEle a cada dia. Que a gente possa aceitar Ele como nosso professor, como aquele que vai nos corrigir. E, acima de tudo, que a gente possa ouvir a voz dEle e obedecer a direção que Ele tem proposto para as nossas vidas.